todos que estão entrando na sala nesse exato momento. Preciso de um ok aí para ver se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Se vocês estão ouvindo bem a minha voz, me dá um ok aí se não está chiando, por gentileza. Quero conversar um assunto muito legal com vocês agora à tarde. Vamos esperar um feedback aí do pessoal. Tá baixo o volume? Será que não é para você, querido? Vamos ver se tem outras pessoas que podem falar, tá chegando bem, tá baixo o volume. Então tá baixo o volume. Vê se tá bom, vê se tá bom. Eu vou conectar aqui de novo, aí vocês vê se fica melhor. Tá bom, pessoal? Melhorou? Tá baixo o volume ainda. Vamos tentar aumentar o volume aqui. Será que vai, gente? Será que vai? Aqui tá tudo certo. Aqui tá tudo em paz. Ainda tá baixo? Deixa eu desconectar e conectar. E agora? Consegue me ouvir bem? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Shalom, shalom, tá chegando bem para vocês aí? Ah, que muito bom. Então vamos lá, agora melhorou. Então nós iremos para aquilo que Deus está falando aqui conosco. Se o som, algumas pessoas estão dizendo que o som tá bom, outros estão dizendo que tá ruim. Então eu não consigo. Deixa eu ver se dá para melhorar mais. Vê se ficou bom aí. Vê se ficou bom. É que eu não consigo ouvir. A gente não pode deixar nada interferir nessa live para que você possa receber a palavra de Deus aí. Me dá um feedback. Meu som tá chegando bom? Melhorou? Ótimo. Então tá ótimo. Vamos que vamos. Pessoal, hoje eu quero trazer um texto para você e se você puder, por gentileza, abrir lá em Zacarias, no capítulo 7, o verso 14. Abra comigo nesse versículo, porque eu quero compartilhar uma coisa muito importante para vocês aqui. Zacarias, capítulo 7, verso 14. Olha o que a Bíblia nos diz aqui nesse texto. Assim o espalhei com um turbilhão por entre todas as nações, que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem se voltava, porque fizeram da terra desejada uma desolação. Eu vou repetir essa parte desse texto. Porque fizeram da terra desejada uma desolação. Mais uma vez para ficar gravado na sua mente. Porque fizeram da terra desejada uma desolação. Que o Eterno nos guie, nos abençoe nessa tarde para compartilhar com você esse texto que está queimando no meu coração, no meu espírito aí, já há alguns dias, desde o dia 12 de janeiro, o Espírito Santo está movendo isso em mim. Existem algumas pessoas que conseguem estragar a bênção de Deus. Existem algumas pessoas que conseguem destruir a promessa de Deus, a bênção de Deus. Elas conseguem tornar aquilo que era desejável, aquilo que era bênção, uma desolação. O profeta Zacarias, falando com o povo de Israel, disse o seguinte: aquela terra que outrora era desejada
vocês conseguiram torná-la em desolação. Vocês desolaram, vocês acabaram, vocês destruíram esta terra. Se nós olharmos o cronograma desta terra em si, dessa terra desejada, ela começa em Gênesis, no capítulo 12, na promessa de Deus a Abraão. Aqui no capítulo 12 de Gênesis, o versículo 7, a Bíblia diz assim: E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então o Senhor chega até Abrão, né? Abraão era de Ur dos Caldeus, filho de Arã. Quando Arã tinha 70 anos, ele gera a Abraão. Essa região de Ur dos Caldeus é a Mesopotâmia, né? Que faz fronteira, né? Ela faz fronteira com o Golfo Pérsico. E segundo tradições, dizem que os grandes sábios viviam em Ur dos Caldeus. Os grandes sábios, as pessoas mais sábias da terra viviam em Ur dos Caldeus. Então, a família de Abraão não era qualquer pessoa, eram pessoas sábias. Existem também linhas que dizem que eram pessoas que tinham um envolvimento com o ocultismo, né? Outros dizem que eram bruxos, enfim, tem várias vertentes. Mas a verdade é que os grandes sábios da antiguidade habitavam nessa região em Ur dos Caldeus. Então o seu pai, né, Arã, ele pega Abrão e os seus dois filhos, né, que tinha ali os seus dois filhos. Na verdade, o pai de Abrão é Terá, desculpa. Arã é o filho, e para onde eles foram depois também. Então Terá, ele pega ali Abrão, ele pega Naor e pega Arã, e eles saem de Ur dos Caldeus e eles vão habitar em Padã Arã. Eles vão habitar ali em Arã, que no hebraico significa alpinista, né? Porque ficava nas montanhas. Então ele sai de Ur dos Caldeus e acaba residindo, ficando ali. E Terá morre com 205 anos aproximadamente naquele local. Qual era o rumo deles? Qual era a missão deles? Ir até Canaã. Mas no meio do caminho, eles saíram de Ur dos Caldeus, saíram do caminho, pararam em Arã, possivelmente uma região onde o filho de Terá, um dos filhos de Terá, que é Arã, fundou essa cidade e acabou ali ficando, porque era uma terra de grande oportunidade, e ele ficou naquele lugar. Passaram tempo ali. E neste local, em Arã, né, em Padã Arã, Deus aparece para Abrão e fala para ele: olha, o negócio é o seguinte, eu vou dar à sua descendência essa terra. Eu vou dar a vocês essa descendência, essa terra. E que terra que está falando? Está falando de Canaã, exatamente Canaã, porque o propósito final era Canaã. Se você pegar no capítulo 11 de Gênesis e você percebe, aqui no versículo 31 fala: tomou Terá Abrão seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Então, eles estavam saindo de Ur dos Caldeus, saíram de Ur dos Caldeus para chegar ao destino de Canaã. Mas no meio do caminho, encontraram Arã, uma cidade que possivelmente foi fundada por um dos filhos de Terá, e habitou, residiu ali. Uma terra de grandes oportunidades. Desviou o propósito final, que era o destino Canaã. E aí Deus aparece para Abrão justamente ali em Padã Arã, ali no lugar das montanhas, e faz uma promessa para ele: olha, eu vou dar essa terra à sua descendência. Aqui no capítulo 13 de Gênesis, no versículo 14 até o 17, olha o que Deus fala para Abrão. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos, olha desde o lugar onde estás para o lado do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que você está vendo, te darei a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, da maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura,
porque a ti darei. Então Deus faz uma promessa dessa terra desejada, dessa terra maravilhosa a Abraão e à sua descendência. Eu vou entregar esta terra à sua descendência. Não está dizendo que entregar a Abraão, mas a descendência dele, que lá na frente seria o povo de Deus, o povo judeu, né? O povo de Israel. E então Deus faz essa promessa. Deus tira um homem de uma região de sábios, faz uma promessa a eles, porque eles estão desviando o foco. O propósito era Canaã, pararam em Harã, né, um lugar de grandes oportunidades. O pai teve que morrer ali, porque senão eles iam permanecer naquele local. E então, depois desse momento, Deus, depois da morte do pai de Abraão, Terá, Deus faz uma promessa dizendo que ele entregaria esta terra, e esta terra seria uma terra para a descendência de Abraão. A história continua, você conhece a história dos patriarcas, e agora nós vamos ler Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8. Aqui em Êxodo, no capítulo 3, versículos 7 e 8, todo esse povo agora está dentro do Egito, escravos. Fizeram muita coisa errada e acabaram parando ali no Egito. Por causa de uma fome que teve na época, e José foi esse cara que, de uma certa forma, Deus usou ele poderosamente, né, foi para o Egito. E Egito era também um lugar de passagem, não era um lugar de permanência. Eles permaneceram e se tornaram escravos naquele lugar. Aí quando o povo está escravo, está clamando, chorando, com tanta opressão, Deus envia, né, o libertador a este povo e confirma a promessa que tinha feito a Abraão e a Moisés. E traz novamente aquela ideia, aquela chama da promessa. E aqui eu faço um parêntese. Deus já fez grandes promessas para você. É uma chama da promessa. Então nós precisamos entender que é interessante que a palavra ur significa chama. A palavra ur significa chama. Então aquela chama da promessa. Então Deus tem uma chama da promessa. E às vezes você já passou por diversas situações que nunca chega a promessa. Parece que sempre acontece algo. Ao invés de você desfrutar da promessa, você está indo para lugares de escravidão, para lugares muito distantes da promessa de Deus. Deus acende novamente essa chama da promessa através de Moisés ao povo que agora tem uma promessa que foi feita por Abraão, seu pai, o patriarca, e que agora estão vivendo a escravidão. Talvez esse povo poderia estar dizendo, como essa promessa, será que Deus mentiu para nós? Porque Deus prometeu a Abraão que nos daria uma terra, a descendência, nós somos descendência de Abraão, mas nós estamos aqui escravos, presos no Egito. Será que essa promessa de fato vai acontecer? Então Deus usa Moisés, quando estava apacentando o rebanho de Jetro, ali também no deserto, e a Bíblia nos diz, aqui no versículo 7 e 8 do capítulo 3 de Êxodo, confirmando a promessa de Abraão, e ele diz o seguinte: disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Deus conhece as suas dores, Deus conhece as suas limitações, Deus conhece a sua angústia, Deus conhece as feridas, os machucados da sua alma. Ele está dizendo, eu conheço as tuas dores, eu conheço as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. Então, olha para você ver, o povo está no Egito, existem 7 nações que estão desfrutando dessa promessa de Deus, e Deus já tinha dito que ele tiraria aquelas nações e daria essa terra a este povo. Foi uma promessa feita a Abraão, mas que agora o povo, por errar demais, né, por muitos erros, por não guardar os mandamentos, por não guardar os decretos,
por não ser obediente à voz de Deus, eles acabam se tornando escravos no Egito. Mas aquela chama da promessa vem à tona através de Moisés. Deus usa Moisés. Deus sempre vai usar pessoas para acender a chama da promessa em nosso coração. Deus sempre vai usar pessoas que estão com o ouvido atento para acender novamente a chama da promessa que um dia se apagou. E aí Deus, através de Moisés, diz: o Senhor prometeu uma terra que mana leite e mel. E o que acontece? Deus arranca o pessoal do Egito e leva esse povo diante dessa terra. Aquilo que era uma promessa e que com o tempo se apagou, Deus acende essa chama novamente, e após acender essa chama novamente, dizendo que havia uma terra, leite e mel, Deus tira aquele povo do Egito com muita dificuldade, porque a retaliação é muito grande. Às vezes nós vamos sofrer retaliações muito grandes para vivermos de fato a promessa de Deus, e às vezes existem promessas de Deus que foram feitas a nós, que não somos nós que desfrutaremos. Talvez os nossos filhos vão desfrutar, talvez os nossos netos vão desfrutar, talvez os nossos bisnetos, tataranetos vão desfrutar. Existem promessas que Deus faz a nós nesse tempo, mas que talvez não veremos essa promessa na nossa geração. Mas as nossas gerações seguintes, filhos, netos, bisnetos e assim por diante, talvez vai provar. Deus faz essa promessa a Abraão, mas quem desfruta disso são a descendência de Abraão. Então eu preciso entender que quando Deus promete algo, Ele cumpre. Mesmo que os meus olhos não possam ver algo acontecendo na minha geração. Eu preciso descansar nisso. Então Deus acende essa chama novamente, usando a vida de Moisés e dizendo: Deus vai levar vocês agora a uma terra que mana leite e mel. Então Deus tira com mão forte este povo do Egito e coloca eles de frente com a terra que era uma promessa a Abraão, que era uma palavra e uma chama acesa novamente no coração do povo de Israel, e coloca eles de frente com essa terra. Isso está escrito aqui em Números, no capítulo 13, e eu quero que você abra comigo, vai acompanhando comigo, para você ver a importância da palavra de Deus, e quero chegar depois falando com você sobre esse tema, tá? Que é um tema muito importante para você. Aqui, no Números, capítulo 13, o versículo 25 ao 27, deixa eu ver se está aqui mesmo. Números 13, versículo 25 ao 27, é isso aqui. Olha o que diz aqui, ó, versículo 25 ao 27. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram notícia a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel. Então não é mais uma promessa, não é mais uma chama. Eles viram com os olhos deles, que esta terra de fato era descrita como Deus tinha prometido. Então agora não é mais uma promessa, não é mais uma chama. Agora eles estão vendo essa terra. Eles estão vendo essa terra. E eles dizem: de fato é uma terra que mana leite e mel. Existiam gigantes, algumas pessoas ali murmuraram, todo mundo chorou porque havia muitos gigantes. E Deus diz: somente a geração de Josué e Caleb vai entrar nessa terra porque vocês não estão acreditando no que eu estou definindo. Então eles acabam, nesse exato momento, olha, tem uma entrada especial aqui do meu irmão João Batista, lá de Jerusalém, do Jardim do Túmulo. Oh, que coisa linda! Seja bem-vindo, João Evangelista, meu querido amigo de Israel. Coisa linda, prazer tê-lo aqui. Então esse povo agora é colocado de frente com a terra. Uma promessa que foi feita a Abraão
Imediatamente depois, Deus acende a chama novamente dentro do Egito. Shalom, João Batista, shalom. Shalom de Brasil, shalom de Jerusalém, Jerusalém. Que coisa linda. Amo vocês aí. E aí, agora Deus coloca eles de frente com a terra. De frente com a terra que Deus tinha prometido. De frente com a terra que Deus tinha declarado a Abraão. Olha, não é só conversa, agora é real. Só que para vocês tomar posse, vocês têm que entrar nessa terra. Vai ter que vencer os gigantes da vida, porque há gigante. Toda terra boa tem gigante. Terra que não tem gigante não é boa. Então nós sabemos que onde há dificuldade é porque a terra é boa. Só que Deus, quando nos dá algo, mesmo que seja difícil e complicado, isso significa que Deus não só nos deu a terra, Deus também nos dá estratégia, nos dá unção, nos dá graça, nos dá ousadia, nos dá força, nos dá coragem para vencer as dificuldades. Deus não faz nada pela metade. Ele, quando nos dá algo, Ele nos dá completo. Mas nós precisamos crer nisso e precisamos tomar posse da palavra de Deus. Então agora o povo não tem mais uma promessa, o povo está de frente com a promessa. O povo está vendo que a promessa que foi feita a Abraão há muitos anos atrás é real. Está diante deles, mas tem dificuldades. Tem dificuldades. Mas eles, através de Josué, através de Caleb, eles entram nesta terra. E eles possuem essa terra. E você conhece toda essa história. Não vou falar sobre essa história aqui com vocês nesse exato momento. Então agora eles estão de frente com a terra, eles veem que a terra é boa, provam do fruto, vê que o fruto de fato, os 7 produtos dessa terra maravilhosa, e eles sabem que a terra é uma terra de prosperidade, uma terra gloriosa. Tive por 2 vezes lá, maravilhosa a promessa de Deus se cumprindo. Mas preste atenção porque não é aqui que eu quero terminar com você. Passou-se o tempo, eles entram dentro. Mas Deus, através de Moisés, e se você pega no capítulo 1 de Deuteronômio, que é a repetição da lei, ou em hebraico é Devarim, né? Você percebe que Moisés começa uma revisão de todo o mandamento, de toda a ordem, de todo o decreto, de tudo aquilo que Deus queria falar. Então ele lembra, ele começa uma temporada de 37 dias até sua morte. Então, ali no ano de 2488, desde a criação, que é o capítulo 1 de Deuteronômio, ele começa a fazer uma revisão de tudo que Deus ordenou a este povo e tudo que eles precisavam ouvir e fazer dentro da terra prometida. Ele, 37 dias, começou no dia 1º de Shevat, que foi no domingo, dia 22 de janeiro desse ano, e vai até 7 de Adar, data da sua morte. Então ele fica 37 dias revisando o que esse povo deveria fazer e o que não deveria fazer dentro da promessa, dentro da terra. E a Bíblia nos conta que esse povo desobedeceu a Deus. E era bem claro, se vocês praticarem as mesmas obras daqueles povos que estavam lá antes de vocês, os jebuseus, os heteus, os heveus, todos esses zeus aí, se vocês cometerem a mesma coisa, eu também vou tirar essa terra de vocês. Então nós percebemos que Deus não tem filho predileto. Ele tem a palavra e nós precisamos guardar a palavra. Serve para um, serve para outro. Mas Deus queria dar essa terra para eles e a deu. E botou esse povo lá dentro através do seu braço forte. Mas o que eu quero que você fique atento aqui é o seguinte. Aqui em Zacarias, no capítulo 7, o versículo 14, é algo que nós lemos no início e quero concluir aqui com você. Senão a live vai ficar muito grande. Ele diz o seguinte: assim os espalhei com um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram. E a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem se voltava, porque fizeram da terra desejada uma desolação. Queridos, o que eu quero dizer para você aqui essa tarde é o seguinte:
tem muita gente destruindo a bênção de Deus. Tem muita gente tornando o que um dia foi promessa, o que um dia foi desfrutado, o que um dia foi tido como algo desejável, algo que manava leite e mel, em desolação. O que eu quero dizer para você, tem muitas pessoas que Deus coloca, Deus fala, Deus completou a obra. A pessoa acaba vivendo uma bênção de Deus e essas pessoas têm capacidade de estragar a bênção de Deus. Existem pessoas que têm uma capacidade muito forte de estragar uma terra desejada, como aconteceu aqui com esse povo. Deus fez uma promessa linda, fez todo o seu trabalhar até colocá-los dentro da terra. E a Bíblia fala que eles deixaram aquela terra que um dia era desejada, desolada. O que eu quero dizer para você, talvez o seu casamento é uma terra desejada. Talvez o seu trabalho é uma terra desejada. Talvez o grupo de relacionamentos que Deus te colocou e você precisava de relacionamentos sinceros, honestos, amigos verdadeiros, é uma terra desejada que Deus prometeu te colocar para que você pudesse crescer. E na maioria das vezes, as pessoas conseguem destruir a bênção de Deus. As pessoas conseguem destruir aquilo que um dia foi desejado e agora, por causa delas, por causa da desobediência, por não dar ouvido à voz de Deus, elas acabam estragando a bênção de Deus. Então eu quero deixar essa palavra aqui para você. Será que você tem estragado a bênção de Deus? Aquilo que era tão bom para você, como ficou ruim da noite para o dia? Aquilo que era tão prazeroso para você, como se tornou um lugar deserto, um lugar sem a presença de Deus? Aquilo que um dia soou como uma promessa, como algo forte, como uma chama que queimava, e agora se tornou um lugar deserto em teu coração. Existem pessoas, assim como a Bíblia nos mostra, que têm a capacidade de destruir a terra desejada e transformá-la em desolação. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, começa a olhar para você. Começa a voltar a ouvir a voz de Deus. E não estrague aquilo que Deus te deu. Não estrague o trabalho que Deus te deu. Não estrague o teu casamento. Não estrague o teu grupo de relacionamento. Não estrague ambientes saudáveis que Deus um dia prometeu te colocar. Você precisa valorizar aquilo que Deus sonhou em relação a você. Deus sonhou com uma terra e a deu ao povo de Israel. Mas durante o tempo, o povo de Deus conseguiu estragar aquilo que era maravilhoso. Deus pode restaurar, Deus pode trazer de volta a sua vida em relação a Deus. Mas pare de estragar a bênção de Deus. Pare de cometer pecado de maledicência. Pare de cometer lashon hará, que é o pecado da maledicência, falar mal, murmuração. Para de falar mal do seu casamento. Para de falar mal dos ambientes que Deus te colocou. Para de falar mal das amizades. Para de falar mal do seu trabalho. Para de estragar a bênção de Deus. Para de estragar a bênção de Deus. É uma promessa que muitas vezes não foi feita a você, mas aos seus ancestrais. E que você está vivendo hoje, desfrutando hoje. E tem coisa que não é você que vai desfrutar, vai ser as suas gerações. Então, torne o ambiente, torne o seu trabalho, torne o seu casamento muito mais abençoado, porque já é por Deus. Eu queria deixar essa palavra para você. Uma palavra ao seu coração. Não estrague mais a bênção de Deus. Deus
desejou tanto em te entregar algo que mana leite e mel e que você não valorizou e agora está vivendo algo terrível na sua vida. Volte enquanto é tempo, porque Deus tem uma promessa e Ele é maravilhoso, poderoso para cumprir tudo que prometeu. Mas você precisa também entender que a terra desejada precisa ser cultivada, senão ficará desolada e você vai perder o melhor de Deus. Não amaldiçoe aquilo que Deus abençoou, porque Ele já abençoou. E não torne aquele lugar ruim se foi Deus que colocou. Tá bom? Quero deixar essa palavra, que você possa compartilhar isso com outras pessoas depois e que o Espírito do Eterno acompanhe a vida de vocês. Obrigado pela tarde que você esteve junto comigo e que o Eterno honre vocês no nome de Cristo Jesus. Um beijo no seu coração e até mais.